Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos em Cristo. Desde já, quero desejar toda a sorte de bênção para todos que verem e ouvirem este vídeo. Amém? Eu vou trazer uma pequena reflexão de uma mensagem que Deus me deu no decorrer desses 25 anos, as três cruzes, tá? Que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23. Eu vou ler alguns versículos e depois explico para vocês. Diz assim, no versículo 35. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou-se. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido. 36. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre. O 39 diz: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos lá. Temos que ser rápido. Aqui diz que os príncipes zombavam dele e se conversavam entre si: se é o Cristo, ele vai se salvar, o escolhido de Deus. Agora você sabe quem é esse príncipe? Esse príncipe não é que vai herdar um reino, não, de algum rei. Esses príncipes aqui eram os líderes da igreja. Da igreja. Esses chegavam ao ponto de subornar pessoas que, quando estava Jesus diante de Pilatos, eles subornaram pessoas para gritarem na multidão e dizer: crucifica-o, crucifica. Os soldados também zombavam e ainda davam vinagre para ele. Mas vai começar a mensagem agora, preste atenção. O versículo 39 fala do primeiro ladrão ao lado de Cristo. Ele também zombou e disse a mesma coisa: se tu és o Cristo, salva-te. Ele seguiu a opinião desses príncipes corruptos, desses líderes que só pensam em si mesmo, nos seus cargos, no seu nome e outras coisas mais. Os soldados romanos eram malvados, eram terríveis, não tinham pena nem de criança, nem de velhos. Quando Paulo ia prender os cristãos, ele diz que arrastava velhos e crianças. Os soldados faziam isso. Era o soldado que dava suporte para Paulo. Mas os soldados era o trabalho deles, era para os líderes, os príncipes da igreja. E este primeiro ladrão seguiu o conselho deles, a opinião deles. Vou blasfemar também. Ainda vou dizer: se tu é o Cristo, salva a ti e a nós. Ei, vai essa mensagem aí para ti. Cuidado com a opinião. Não segue multidão. Está aqui, ó. Segue isso. Essa é a palavra da vida, essa é a palavra que muda o coração do homem, é a palavra que transforma a nossa forma de viver em tudo. Esse ladrão, ele, por opinião, assim eu entendo aqui nesse texto, achou que a opinião da multidão é, como dizem o ditado por aí, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Não é verdade. Mas vamos para o segundo. Esse eu gosto de falar dele. Diz assim, o segundo ladrão: o outro repreendia-o dizendo para o ladrão, né? Tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com a justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esse ladrão conhecia o outro. Ele disse: nós recebemos o que merecemos, mas este homem nada fez. Ali, naquele momento, esse homem já começa a reconhecer que Jesus, ele é um homem bom, é um homem justo, e está sendo crucificado sem ter feito mal nenhum. Mas Jesus foi crucificado porque era a determinação de Deus, era a forma de Deus trazer a redenção, a conciliação e a comunhão com o homem. Lá em Gênesis você vai ver isso.
Adão e Eva perderam essa comunhão. E ele prometeu. Aquela serpente, Satanás, ele disse que nasceria um de mulher que ia pisar a cabeça dele. E ele fez isso. Amados, não seja como esse primeiro ladrão, que blasfema as coisas de Deus. Eu sei que às vezes você está revoltado por ver tantas coisas ruins na igreja, de líderes, de crente. Talvez você não acredite mais. Mas siga esse pastor aqui. Esse pastor aqui não te engana. Esse pastor aqui não vai ser mentiroso. Aqui é a verdade. Esse pastor que está na minha mão aqui, vai te levar para o céu, vai te levar ao encontro desse Senhor. João capítulo 14, ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei outra vez e virei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele preparou até lugar para nós no céu. Siga esse pastor. Também diz a palavra que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Não deixa a igreja, não se revolta, porque tem muita coisa acontecendo, coisas terríveis. Segue aqui, ó. Aqui é o verdadeiro profeta e o pastor maravilhoso. Vamos lá, tem que ser rápido. Agora vamos ver o que ele reconheceu, porque é preciso reconhecer. Porque no livro de Romanos, no capítulo 10, olha o que diz aqui, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que se, segundo o ladrão falou aqui, ó. E disse a Jesus, ladrão, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, maravilha! Esse segundo ladrão, costumo dizer que ele não era crente, não dava dízimo, não ia para culto, não ouviu, mas ele reconheceu, ele confessou, ele abriu o coração e pediu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não seja como o primeiro, que rejeita, que blasfema, que não acredita. Seja como o segundo, que reconhece, que abre o coração, confessa. Jesus não tinha como dizer não, porque é isso que é necessário, confessar. Com a boca, confessar e com o coração crer. Viu como é fácil? É fácil confessar Jesus. Eu sei que seguir é mais difícil, porque todo dia o pecado nos confronta, todo dia vem coisas ruins ao nosso encontro, mas nós temos que fazer o que ele ensinou, rejeitai o diabo e o diabo fugirá de vós. Não se deixe levar pela tentação. Ore. Às vezes, para a gente ser liberto, é preciso a gente chorar, pagar um preço, para conseguir libertar daquilo que nos escraviza. A Bíblia diz que aquele que não vence o pecado, escravo do pecado é. Não seja mais escravo, lute, se ajoelhe, clame e você vai ser liberto. Amém? Vamos lá. Agora eu quero falar do nosso Senhor Jesus. Ele não fez mal nenhum, mas era necessário. Vamos lá abrir a Bíblia. No livro de Isaías 53, que diz assim, versículo 5. Diz assim, ó. Mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.
Gente, ele foi moído. Ele apanhou até de porrete, paus, bufetadas, coroa de espinho, chicotadas que arrancavam pedaços da carne dele. Por nós, por mim, por você. Mas era a forma de nós sermos resgatados. É por isso que ele, depois da cruz, ele é dono de tudo. Você aceitando ou não, você terá que se encontrar, se prostrar diante dele, porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que os mortos, os vivos, estarão diante dele para prestar conta. Aceite Cristo enquanto há tempo. A Bíblia diz no próprio Isaías 55 aqui, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Enquanto está perto. Meus irmãos, é tempo de nós se achegar a Deus. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Está chegando o tempo. A violência está grande. Como diz, o final do tempo seriam rumores de guerra, a violência, doenças, pestes, terremotos, catástrofes. É tempo de se converter a esse Jesus que nos levou nossos pecados, nossas dores, as nossas iniquidades. Mas se você não aceitar, a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia diz que se nós não crermos, já estamos condenados. Não se revolte. Se você já foi da igreja, está afastado, volte. Só olha para Ele. Confia nele. Amém. E agora eu também quero terminar falando duas coisas. A primeira é que o tempo está findando. Talvez você possa estar no leito, talvez você possa estar com algo que você acha que não tem jeito. Mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E a oração do justo pode muito seus efeitos. A segunda, eu quero terminar falando aqui no livro de Apocalipse, um texto que está no Apocalipse 21, 6, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicídios, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não esteja no meio desses. Se esforce, não é fácil não. Se esforce, o Senhor vai te ajudar. A Bíblia diz que ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui ainda. E ele pode chegar até você se você chamar ele, falar com ele, dizer que precisa dele. Eu tenho a certeza que algo diferente vai acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe, te ajude, te dê força para se levantar de onde você estiver. E você que está aí na presença, lembre-se que nós devemos nos esforçar cada dia mais. Amém. A paz do Senhor. E que Deus os abençoe sempre. Amém.